Olá, boa tarde a todos, meus queridos alunos aí da Monjolada. Hoje eu estou muito contente, estamos aqui com 5 alunos. Está aqui presente comigo hoje a aluna Júlia, o aluno Enzo, a aluna Evelyn, os gêmeos Eduardo e Vitor. Hoje batemos recorde, né? 5 alunos presencial ao vivo para nós assistirmos a aula de matemática de hoje. Então, a nossa aula hoje é números primos, aula número 4, matemática, do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. Tá? A habilidade é uma revisão da habilidade EF06MA06. Qual é essa habilidade? Resolver e elaborar situações problema que envolvam as ideias de múltiplo e divisor, reconhecendo os números primos, múltiplos e divisores. Bom, uma coisinha aqui, já vou começar com a minha falação, certo? Uma coisinha muito importante. O que seria múltiplos, né? Quando eu falo assim, o número 6 é múltiplo do número 3, como que eu descubro se ele é múltiplo do número 3? Você vai olhar a tabuada do 3. 3 vezes 0 é igual a 0. O Enzo já respondeu que sim. 3 vezes 1 é igual a 1. 3 vezes 2 é igual a 6. Opa, se na tabuada do 6 do 3, desculpa. Se na tabuada do 3 tem a resposta 6, quer dizer que ele é múltiplo de 3. Então deixa eu fazer mais uma pergunta. Deixa eu ler aqui. Pro, se eu sair, quer dizer que a internet caiu. Ah, não, tranquilo, já entendi. Se cair alguém aqui hoje é porque a internet tá terrível aí, né? Tranquilo. Então tá, muito bem. Eu vi que responderam que sim. Agora eu vou fazer uma pergunta que é um pouco mais difícil. O número 5 é múltiplo do número 3? Na tabuada do 3 tem a resposta 5 em algum lugar da tabuada do 3? Sim ou não? Responda no chat. Não, muito bem, parabéns. Então vocês já entenderam o que é múltiplo. Muito bom, gostei de ver, ó. Parabéns. Então, isso é o múltiplo. Agora, divisores. O que é o divisor? É o contrário. Eu vou perguntar assim, 6 é divisor de 3? Você vai perguntar se 6 é divisível por 3. Quando eu divido 6 por 3, o resto dá 0. Se o resto for 0, quer dizer que ele é divisor. Então, o 6 é divisor de 3? Sim ou não? O 6 é divisor de 3? Sim ou não? Responde no chat, por favor. Sim, muito bem, Eduardo, Júlia e Evelyn. É isso mesmo. O 6 é divisor de 3, porque eu consigo dividir e não sobra nada. Ó. 6 dividido por 3. 2 vezes 3 dá 6 e o resto dá 0. Agora outra pergunta. 5 é divisor de 3? Sim ou não? 5 é divisor de 3? Deixa eu mostrar na filmagem vocês respondendo, que senão ninguém acredita, né? Que vocês estão respondendo bem bonitinho aqui. Ó, aqui, ó, tudo respondendo. 5 é divisor de 3? Responda para mim, por favor. 5 é divisor de 3? O 5, número 5. Eu acho que não. Vamos ver, Enzo? 5 dividido por 3. Na tabuada do 3, quem vezes 5 chega mais... Desculpe, quem vezes 3 chega mais próximo do 5 sem passar? É o 1. 1 vezes 3, 3. Resto 2. Dá para descer alguém? Não. Deu resto 2, então ele não é divisor. Ele não é divisor porque dá resto 2. Para ser divisor, o resto tem que ser 0, tá? Então isso é divisor. O que seria os
primos. Esse que pega, isso aqui que confunde muitas pessoas, tá bom? Esse que vai ser o nosso X da questão aqui. O que seriam os números primos? Os números primos foi uma questão da aula passada, né? Os números primos têm uma regra. Os números primos são números que só podem ser divisíveis por dois números diferentes. Quem são esses dois números? Ele mesmo e 1. Então vamos pensar. Quem são os números primos? O número 1 é divisível por ele mesmo e por 1. Só que o número 1 ele tem que ser dividido por dois números diferentes, ele mesmo e 1. E 1 e 1 são iguais. Então o número 1 não é primo. O número 2 é primo. Ele é divisível por 2, que é ele mesmo, e 1. Então o 2 é primo. O 3 é primo. O 3 é primo, porque ele é divisível por ele mesmo. Ele não é divisível por 2, porque quando eu vou dividir por 2 sobra 1. E 1. Então o 3 é primo. O número 4 é primo. Vocês acham que o número 4 é primo? Sim ou não? Pensa comigo. O 4 ele tem que ser divisível só por 4 e por 1. Será que o 4 não é divisível por outro número antes? O 4 dá para dividir por 3? Não. O 4 dá para dividir por 2? O 4 não é primo. Por que ele não é primo? Porque ele dá para dividir por 2. Então o 4 não é primo porque ele dá para dividir por 2. Ah, quer dizer que nenhum outro número par vai ser primo. Por quê? Porque todos os outros números pares vão dar para dividir por 2. Então quem é o próximo número? É o 5. O 5 dá para dividir por 4? Não. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 1? Sim. Ah, ele foi dividido por ele mesmo e por 1. Então, o número 5 é primo sim. Então, vamos lá. O número 6 é primo? Não, ele não é primo. Por quê? Porque ele é número par, ele vai ser divisível por 6, por 3, por 2 e por 1. Ele tinha que ser só por 6 e por 1, mas como ele é divisível por 6, por 3, por 2 e por 1, então ele não é primo. O número 7 é primo. O 7 é divisível por 7, não dá para dividir por 6, não dá para dividir por 5, não dá para dividir por 4, não dá para dividir por 3, nem por 2 e dá por 1. Então o 7 é primo. E assim e vai fazendo toda a regra e assim vai embora fazendo as regras, tá bom? Então vamos passar e vamos começar. Isso aqui era uma revisão das nossas aulas anteriores, tá bom? Quem perdeu as aulas anteriores, procura assistir depois. Ah, professor, mas eu não achei porque eu perdi as aulas no meio das mensagens dos outros professores no grupo. Manda mensagem para mim no privado que depois eu mando o link das aulas anteriores, tá bom? Vamos lá. Aqui, olha que legal, na revisão aqui está falando sobre os números primos. Isso aqui é importante, hein? Depois vocês voltam a assistir, batam um print disso aqui e leia com atenção. Decomposição em números primos. Descubra. O que é para a gente descobrir aqui? O número apenas pode ser dividido por fatores primos. Na aula passada, a gente viu o que era decompor o número. O que é decompor o número? É escrever o número de outras maneiras. Muito bem, eu vi o Enzo ali falando que já bateu um print. O que é decompor o número? Presta atenção, quando eu era aluno, uma professora uma vez fez uma brincadeira. Ela fazia assim pra gente. Imagine que o número 9 está quebrado. Como que se vai escrever o número 9 na calculadora? Como que se vai escrever o número 9 na calculadora? Eu na hora já pensava, 3 vezes o 3. Opa, desculpa,
Fiz errado ali, né? Fiz 3 vezes 3 e coloquei a resposta. Então, 3 vezes o 3. Ao eu fazer isso aqui, eu não tinha o número 9 na calculadora, mas o que acontecia? Aparecia na resposta o número 9. Estava quebrada a minha calculadora, mas ao fazer o 3 vezes 3 dava 9. Então, isso aqui era decompor o número. E adivinha como que eu faço a decomposição do número 9? Eu vou fazer ele decompor pelos números primos. Então, como que é aqui? O ideal é iniciar sempre pelo menor fator primo possível. Então, antes de você começar a decomposição, você vem na parte de cima aqui. Isso aqui é um costume meu, tá bom? Vou ensinar vocês um costume que eu faço. Se você achar um costume mais fácil para vocês, faça o seu costume, tá bom? Quais são os fatores primos? 2, 3, 5, 7, o 9 não é primo, o 10 não é primo, o 11 é primo, o 12 não é primo, o 13 é primo e assim vai. Então vamos lá, vou tentar pelo número 2. 9 dá para dividir por 2? Não, então eu vou para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? É o 3. Então eu vou tentar pelo 3. 9 que divide por 3 dá 3. Vou tentar de novo pelo 3. Eu vou continuar com o número menor fator primo até não conseguir mais. Tento por 3 de novo. 3 por 3 dá 1. Quando chega no 1, você terminou. Então, o número 9 vai dar esse vezes esse. Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, eu fiz a decomposição. O que seria decomposição? Escrever o número de uma outra maneira, multiplicando ela por fatores primos. Então, continuando a leitura aqui. O ideal é iniciar sempre pelo menor fator primo possível, certo? E dividir o número por esse fator até não conseguir mais. Quando não conseguir mais dividi-lo, deve passar para o próximo fator primo, seguindo a mesma regra. A divisão termina quando o resultado for 1. Números primos são aqueles que somente têm 2 divisores. Essa parte é muito importante. 2 divisores. Por isso que o número 1 não é primo. Porque senão ele vai ser divisível por 1 e por 1. E 1 e 1 não são 2 divisores, tá bom? Por isso que o número 1 não é primo. 2 divisores. 1 e o próprio número. Essa é a regra principal. A decomposição em fatores primos consiste em dividir o número utilizando apenas esses fatores, até o resultado da divisão ser 1. Deixa eu ver uma mensagem aqui. Parou a conexão pelo jeito, né? Eu acho que vocês não estão vendo a minha imagem, certo? Vou tentar transmitir de novo. Vocês estão enxergando? Continuando aqui, que a gente teve um problema de internet, é o seguinte, essa parte de fatores primos tem uma outra aula anterior que explica sobre ela. Eu vou pôr hoje no grupo, tá? A anterior e a aula de hoje, tá bom?
Mas vou dar um exemplo aqui bem rapidinho, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Os números primos não mudam, o resto da vida sempre são os mesmos. É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim vai, tá? Vou pegar a data de hoje, por exemplo. Hoje é o dia 16. Como que eu posso escrever o 16? Ah, você pode falar que o 16 é a mesma coisa que 2 vezes 8. 2 vezes 8 dá 16. Realmente. 2 vezes 8 dá 16. Não dá? Ah, você pode falar que é 2 vezes 2 vezes 4. Que 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. Ah, então também é 4 vezes 4 também dá 16. Tudo isso aqui são números decompostos, certo? Só que eu quero fazer a decomposição por números primos. Como que se vai fazer? Você vai fazer somente por números primos. Então, o que é? A gente chama isso aqui também de fazer a fatoração, tá bom? Só que a gente vai fazer fatoração por números primos. Quem é o primeiro número primo? É o número 2. Então, vamos lá. Vou começar. Vou dividir por 2. 16 que divide por 2. Quanto que é metade de 16? É o 8. Vou tentar dividir por 2 de novo. Divide por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Divide por 2 de novo. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Dá 2. 2 dá para dividir por 2 de novo? Dá. 2 que divide por 2 dá 1. Pronto, terminei. Então, basicamente é isso. O 16 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Você fala, ah, professor, não acredito muito em você não. Então vamos lá, vamos fazer o teste. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Ah, professor, mas ainda não acredito muito em você. Então vamos lá, vamos fazendo uma calculadora aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá igual a 16. Agora, se você não acreditar nem na calculadora, daí tá difícil a coisa, não é verdade? Então vamos lá. A outra coisa também que a gente pode aprender é o seguinte: quantas vezes eu estou multiplicando 2 vezes ele mesmo? Caiu de novo a conexão, né? Então eu estou multiplicando, voltou. Eu estou multiplicando 1, 2, 3, 4. Então eu estou multiplicando 4 vezes o número 2. Eu posso falar que 2 elevado à quarta, que isso aqui se chama potência, que também é 16, tá bom? Isso aqui era só um exemplo. Então tudo isso aqui foi revisão da aula passada. Então nós vamos agora ver a aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Encontre os divisores de cada número abaixo. Em seguida, tente escrever para cada número ao menos 2 multiplicações diferentes, cujo resultado seja o número dado 54. Alguém consegue aí no chat responder para mim um número que multiplicado por outro dá 54? Alguém consegue, por favor? Eu vi que só a Evelyn e a Júlia que está conseguindo assistir a aula ainda. Vocês conseguem responder para mim no chat? Nem que não acerte, só tenta. 2 números, que um multiplicado pelo outro dá 54. Eu sei que 2 vezes 25 dá 50. Chegou perto. 2 vezes 26 dá 52. Aí começou a chover já, Júlia. Logo, logo chega aqui então. Então, Júlia, eu vou responder aqui. Certo? Vamos responder aqui. Eu penso assim, ó. Se você fizer 1 vezes 54, já é uma multiplicação. Vai dar 54. Outro seria 2 vezes o quê? 2 vezes 24.
7. 2 vezes 7 dá 14, foi 1. 2 vezes 4, não, desculpe, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 54. Então aqui estaria duas maneiras. Aqui, 1 vezes 39, 1 vezes ele mesmo dá 39. E se você for fazer 3 vezes o número 13, 3 vezes o número 13, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1 dá 3, 39. Então é outra maneira também. Oi Igor, tudo bem Igor? Seja bem-vindo à aula Igor, olha que legal, mais um aluno. Igor, você está chegando agora, eu vou explicar rapidinho para você. Eu estou gravando a aula, você perdeu o começo dela, mas depois vai estar disponível na internet para você poder assistir, tá bom? Assista ela de agora em diante. Essa é a quarta aula nossa, depois eu mando para você as aulas anteriores para você poder assistir, tá? Que senão, se você não conseguir entender, é porque você perdeu as anteriores, ok? Tá bom? Tá gravando. Depois eu mando para você. Mas daí se tenta nas outras aulas assistir ela ao vivo, porque depois que acaba a aula dá pra gente tirar as dúvidas. Tá travando, né? Tranquilo. É por causa da chuva. Eu sei que se cair vai por causa da chuva, mas que bom que a gente tá gravando e fica disponível depois. Bom, agora deixa eu contar um segredo para vocês. Essa de 41 aqui só vem uma na minha cabeça. 1 vezes 41. Que vai ser 41. E aí, eu acredito que ela é um número primo, que não vem outra na minha cabeça. Certo? Vamos ver aqui as respostas. Olha lá. O 54. Quem são os divisores? Né? Veja bem, ele fala assim: encontre duas multiplicações diferentes, mas aí ele vem dar a resposta de divisores. Por que divisores? Porque na verdade divisores são múltiplos, né? Ó, ele achou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele achou 8, mas vamos dividir no meio para vocês verem uma coisa. 1, 2, 3, 4. Dividir ao meio, certo? Quantos que dá 1 vezes 54? Dá 54. Quantos que dá 2 vezes 27? Dá 54. Quantos que dá 3 vezes 18? Dá 54. Quantos que dá 6 vezes 9? Adivinha? Dá 54, tá? Então essas são as possibilidades de múltiplos. Olha lá, 54 vezes 1, 27 vezes 2, e 18 vezes 3, e 9 vezes 6. É lógico que se você inverter aqui também vai dar na mesma, né? Que se você fizer 27 vezes 2 e 2 vezes 27, a resposta é a mesma. Deixa eu falar um outro segredo aqui, ó. Vai ficar um pouco longa essa aula, mas vai ser bom, porque a gente vai tirar bastante dúvidas. 54 fatorado. O que é fatorar mesmo? É fazer divisões pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Então eu vou dividir primeiro o número primo, 2. Segundo número primo. Daí, ó, ao dividir por 2 vai dar quantos? Vai dar 27. O 27, vamos chamar a calculadora aqui para não perder muito tempo. O 27, dá para dividir por 2 de novo? Não dá. O 27, dá para dividir por 3? Dá. Ao você dividir o 27 por 3, ele vai dar 9. Por que dividir por 3? Porque era o próximo número primo. Então, 27 dividido por 3 dá 9. Então, divide por 3. 9 que divide por 3 dá 3. 3 que divide por 3 dá 1. Então, se eu fosse fatorar, daria 2. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, veja bem, quando você faz vezes 2, você está fazendo vezes 2,
Aí se você multiplicar 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Quando você faz vezes 3, você está fazendo 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3, você está fazendo 3 vezes. 3 vezes 3, 6, certo? Não, desculpa, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. Então 18 vezes 3, certo? E quando você está fazendo isso aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3 você está fazendo 9. Esse 9 aqui, ó, certo? E aí, 9 vezes, multiplica os outros dois, 6. Você acha todas as possibilidades também. Continuando. Aqui tem a resposta do de baixo, certo? Vou apagar aqui para a gente poder ler. Olha lá, divisores. Ele vem e acha quantos divisores? O 39 por 1, o 39 por 3, por 13 e 39. Então, olha lá, 1 vezes 39 dá 39. 3 vezes 13 dá 39. Então, ele só acha esses dois. 1 vezes 39 e 3 vezes 39. Só tem essas duas possibilidades. Se eu fosse fazer a fatoração, ia chegar nessa conta também. 39 fatorado. Tenta pelo número 2. Não dá, porque é número ímpar. Então você vai tentar por 3. 3, a resposta é 13. E 13 é um número primo. Então não tem nem que eu ficar tentando por 5, por 7, por 11. Deu o número primo aqui, já vem direto. 13. Vai dar 1. Então, cheguei na resposta, 3 e 13. Agora, 41, qual vai ser a única solução para o 41? Vai ser 1 vezes 41. Por quê? Porque o 41 também é um número primo. Não tem como. Tem como sim, mas eu não consigo decorar todos os números primos. Eu decorei até o número 13. Se for preciso, eu fico fazendo as contas até achar os maiores do que 13, tá bom? Mas geralmente, quando você vai fazer as provas, essas coisas, e você não pode levar um computador para consultar ou um celular, você usa até o 13 e já tá bom. Se precisar, é só você saber que os números primos não pode ser divisível, tem que ser divisível somente por ele mesmo e por 1, tá bom? Aqui, ó, Joana obteve e o Igor saiu da sala. Juliana teve uma ideia: construir retângulos usando uma malha quadriculada, conforme o desenho abaixo. Observe que Joana utilizou. Ela precisava fazer um retângulo de 40. O que ela fez? Ela utilizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 1, 2, 3, 4, 5. 8 vezes 5 deu 40. Olha lá, ela conseguiu 40 quadradinhos, um retângulo de 40 quadradinhos. Observe esse outro aqui, ela fez 3 por 3, deu 9 quadradinhos, certo? Aí, agora vem uma pergunta aqui, vamos experimentar. Imagine que você tenha uma quantidade de quadradinhos igual ao seu número de chamada. Júlia e Evelyn, vocês têm o número da chamada, só que vocês não sabem. Eu também não sei o número de chamada de vocês ainda, porque não tem a lista oficial. Mas vamos pensar no ano passado. A Júlia, no ano passado, o número era 17. E a Evelyn era o número 8. Então, Júlia é o número 17 e a Evelyn era o número 8. Você consegue construir, poderá ser o número da chamada ou escolher um outro. Júlia, se quer usar o 17 ou quer usar um outro número para usar uma sequência para fazer o quadradinhos. E Evelyn, você vai fazer o número 8 mesmo ou vai querer um outro número? Então, Júlia, quantos por quantos você vai fazer para dar 17?
Evelyn, quantos por quantos você vai usar para fazer o 17, o 8? Podem responder no chat. Vou pausar o vídeo aqui, a gravação do vídeo. O da Júlia era um pouco mais difícil. Se percebeu, né, Júlia, que o seu, se você fizer 2 vezes 8, dá 16. E 2 vezes 9, dá 18. E você não consegue chegar no 17. Sabe por que você não consegue chegar no 17? Porque ele é um número primo. E ele é um número primo, foi muito bom acontecer isso. Então você só ia conseguir fazer no 1 vezes 17. E aqui eu não sei se dá 1 vezes 17. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Daria sim, Júlia. Opa! Ó, o seu daria aqui assim, Júlia. 1 vezes 17. Então, por o seu número ser um número primo, só daria assim. O da Evelyn, que é o número 8, ela pode fazer 4, né? 1, 2, 3, 4 por 2, que daria 8. Ou ela pode fazer 2 por 4. E também dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, também daria certo desse jeito. Tudo bem, Evelyn, entendi. A sua internet está ruim. Depois eu vou mandar o link e você assiste com calma, tá bom? A resolução aqui é o seguinte. Numa estratégia possível, em uma tabela com 2 colunas, é colocar o seu número da chamada de um lado e do outro lado as dimensões do retângulo. Veja esses exemplos. O número 1 só dava para fazer 1 por 1. O número 2 dava para fazer o 2 por 1, certo? E o 1 por 2, duas opções. O número 3 dá para fazer o 3 por 1 e o 1 por 3. Repare, quando você faz o 2 por 1 e 1 por 3, é primo. Ó, o 3 por 1 e 1 por 3, primo. Agora, olha aqui, ó. 4 por 1, 2 por 2 e 4 por 1. Não é primo. 5 por 1 e 1 por 5. Primo. 6 por 1 e 1 por 6. Se fosse só assim, era primo. Mas, ó, tem o 2 por 3 e o 3 por 2. Então, não é primo. E assim por diante. Mas olha os números primos aqui. 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Lembra que eu falei para vocês que eu decorei só até aqui? Mas eu sabia que o 17 era primo, por exemplo. Aí o 19 é primo, o 23 é primo, o 29 é primo, 31 é primo e tem mais, tá? Ele vai indo embora. Números compostos. Aqui alguns exemplos de números compostos. O número 4, como que é o número 4 composto? 2 vezes 2. Ah, mas será que é verdade? É só você tirar a prova aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. Ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, realmente, é números compostos. O nome compostos dá a impressão que é um número muito complicado. Não é. São números escritos de outra forma. Vamos supor, se a pessoa fala bem assim para você, vou pagar um salário para você de 2 elevado a 10. Você fala, nossa, mas o que é isso aqui, 2 elevado a 10? É 2 vezes 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 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Será que é muito dinheiro isso aqui? Vamos ver? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2,
16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, 512. 512 vezes 2, R$ 1.024. Tá? Então, até em código dá para você falar, vou pagar R$ 1.024. É menos de um salário mínimo. O salário mínimo hoje está 1.100, né? Então, são números compostos, escritos de outras maneiras. Então, você vai falar para a pessoa que você vai pagar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes isso aqui, e você vai estar pagando menos do que é obrigado você pagar por lei, que é o salário mínimo, tá bom? Pense e responda. Hoje é que dia do mês? Esse número é um número primo ou composto? Isso a gente já resolveu sem querer, lá no começo da aula, né? Hoje é dia 16, Igor. Muito bem, você não viu o começo da aula. O 16 é um número primo ou é um número composto? Quem sabe me responder aí? O 16 é um número primo ou composto? O 16 é primo ou composto? Vou fazer aqui a faturação. Se ele não for divisível, composto, muito bem. Porque dá para dividir por 2 que dá 8, dá para dividir por 2 que dá 4, dá para dividir por 2 que dá 2, dá para dividir por 2 que dá 1. Ou seja, ele vai ser a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Muito bem, parabéns. Então, o dia 16 é um número composto, ele não é primo. Tudo bem, Enzo? Caiu a internet, mas voltou, né? No caso, essa aula aconteceu ontem. Ontem era um dia composto também, que ontem era dia 15. Mas hoje é dia 16. O número primo, esse número é composto, que é 3 vezes 5, a data de ontem. Então, a aula de hoje é isso, tá, turma? Eu vou parar a gravação aqui e vou abrir para a gente tirar as dúvidas, certo? Até daqui a pouquinho.